digo, Deus abençoe a todos de alto a baixo. Eu quero que a Madalena venha aí, porque olhem aqui, filhos, vejam bem. Ela foi esposa de Jesus quando foi Melquisedeque e houve um desentendimento. Eu, Moisés, fiquei viúva, casei com uma moabita e o espírito era Madalena. Há 2000 anos, ela teve muito pouco contato comigo. Ela, o Lázaro e a Marta tiveram muito pouco contato comigo. Tiveram muito mais com Jesus por causa de sairmos lá da Galileia e termos que trabalhar em Jerusalém e os arredores. Então, minha gente, como vocês leem, Jesus teve que tirar de ao redor dela 7 espíritos daquele nível, não maldosos, criminosos e nem nada, porque era aquilo. Eram prostitutas de salto alto, não de chinelo. Mas lá dentro dela tinha alguma coisa reservada para que acontecesse. E aconteceu. Ele, o Judas, que era o tesoureiro da turma, porque o pai era um grande comerciante de sedas, perfumes, pedras preciosas, tanto que ele deu para ela não foi uma casinha, foi um castelo. E chegou o dia de ela dizer para aquela turma que frequentava o castelo: por que ele está se afastando daqui? Disseram: está acompanhando o profeta de Nazaré, na Galileia. Então eu quero conhecer esse profeta. Foi lá e viu ele. Lá sabia ela que ele tinha sido o Melquisedeque, marido dela, e que houve um desarranjo. Ela lá ia saber que ela tinha sido minha esposa quando eu fiquei viúvo. E por aí afora. Há coisas, minha gente, em que a gente tem que repousar no mínimo para ir ao máximo. Senão não vai, porque eu já disse, não conheço nada de grande que não seja feito do que é pequeno. Então vejam vocês, que coisinha simples que acontece. O grosso de tudo é, os outros aparecem como chamados, predestinados, e ela aparece como alguém que teve que enfrentar uma recuperação. Nela está simbolizado todo espírito carecente de reciclagem do comportamento. Por isso que eu quero sempre que a Madalena venha e fale, porque é o exemplo. Eu fico com aquela imagem, porque eu já tinha desencarnado 1 ano e meio antes de Jesus. Então o Judas, o tesoureiro, quando viu que ela untou o cabelo de Jesus com aquele perfume caríssimo, ele disse: puxa, podia pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa. E Jesus disse: agora que entra outra vez a falsidade dos termos evangelho e evangélico. Está escrito na Bíblia o adultério. Aonde este evangelho for pregado, esse feito dela será. Aonde esta verdade de Deus for pregada ou conhecida, este feito dela será lembrado. Eu estou lembrando aqui. Venha Maria Madalena, porque você representa todo aquele espírito que descamba de um modo qualquer, seja lá qual for, e que depois precisa reciclar o seu comportamento. Você é o exemplo do espírito que desceu e subiu
por conhecer a verdade e praticar o bem. Porque olha aqui, minha gente, tanto a Maria Salomé, que pediu minha cabeça num prato, como ela, Maria Madalena, foram trabalhar no campo de leprosos, ajudando no que pudesse, e assim desencarnaram. Não é brinquedo. Graças a Deus, mestre, por esta data feliz, graças a Deus feliz. Feliz por atravessar essa encarnação com inteligência que os homens do mundo que não têm este gabarito desabrochados, e o Senhor, por obra e graça de Deus, teve por toda a encarnação e ainda permanece. Estaríamos todos nós, de certas maneiras, ainda procurando acertar a verdade, porque à medida que se restaura uma doutrina e o seu restaurador sai do mundo e os seguidores não têm uma boa base para seguir, isso aos poucos vai desaparecendo. Porque o mundo ainda não está, a humanidade em si, ainda não está unida em uma só união, num só credo, numa só coluna divina. Cada um entende como pode, cada um faz como pode. Depois que o seu restaurador sai, um afirma uma coisa e o outro começa, será que é verdade? Será que é assim? Com isso vai quebrando o potencial daquele outro que não tem uma base ainda fincada dentro dele. É por isso que começa a desmoralização fisicamente e doutrinariamente. Mas graças a Deus, com a implantação do Evangelho Eterno, o terço que sobrar, ninguém mais vai ter o direito de olhar desconfiado para o outro, porque quem sobrar vai ter base fincada dentro de si. Quando o irmão ao lado temer, ficar meio em dúvida, ele será o exemplo do fortalecimento para que a doutrina não caia mais uma vez. Estamos satisfeitos, todos nós do mundo espiritual, principalmente moças que estão aí tomaram, são filhas suas, esposas suas do passado, estão aí parabenizando esta festa divina. Se vocês vissem, queridos irmãos, o bolo feito pelo mundo espiritual, mas um bolo divino, um bolo celeste, para que todos possam participar dessa data feliz para nós, por ele ter atravessado a encarnação sem titubear para um lado nem para um outro. No tempo de Jesus, ele foi exemplo como teria que ser. Agora foi, é e será. Porque temos na nossa direção o nosso Senhor João Evangelista, mas que, me dê licença, meu Senhor, não tem ainda a base que tem o nosso grande Elias. Sabes que não estou te diminuindo, estou contando fatos. Graças a Deus, teremos muito trabalho pela frente. E todos os
dias estamos pedindo a Deus que apareça muitos obreiros, porque a seara ainda é grande, mas tem poucos obreiros.